Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre Daisy Jones and the Six, que após 6 episódios, as tensões pré-estabelecidas vão surtir efeito a partir de agora. Então nesse vídeo vamos falar sobre os episódios 7 e 8 e vai conter spoilers, porque eu vou trazer alguns detalhes a respeito desses dois novos episódios da série, beleza? Então se vocês querem saber mais o que rolou aqui em Daisy Jones and the Six, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se vocês estão acompanhando a série e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O sétimo episódio fez uma das coisas que eu não estava esperando e eu curti bastante, que é focar somente na Simone e na Daisy juntas e separadas. Então esse sétimo episódio começa mostrando a partida da Simone da Califórnia rumo a Nova York, uma mudança que a personagem estava precisando para dar a volta por cima, mesmo que a obrigue a enfrentar certas inseguranças. Assim, a Bernie recebe a Simone de braços abertos, dando uma oportunidade profissional e também abrindo caminho para um possível romance, afinal a Bernie demonstrou interesse pela Simone desde o início. E a partir daqui a gente vê que a Simone, ela se interessa muito pela disco music, que é um estilo musical que faz ela expor o seu talento, enaltece a sua voz, que conquista várias pessoas, fazendo com que os shows fiquem cada vez mais cheios. Acompanhar esse recomeço da Simone aqui na série foi uma coisa que eu curti bastante, já que no livro a gente tem poucas informações a respeito dessa personagem. E quando tem o plot dela, a Daisy tá sempre inclusa e o próprio plot acaba direcionando mais para Daisy do que para a própria Simone. Então eu gostei de ver essa mudança aqui na adaptação. Além disso, o espectador também assiste o romance entre as duas surgir, uma vez que a Bernie declara o seu sentimento, o que ela tá sentindo para Simone, e diz que vai esperá-la até que ela queira ter um relacionamento sério, porque a gente vê que a Simone ainda está insegura em dar esse passo importante com relação ao amor, por conta de tudo que aconteceu lá no começo da série, o assédio. Então você vê que aquilo dá um baque forte nela. Então não que ela tá desistindo do amor, pelo contrário, ela quer dar pequenos passos para saber onde ela tá pisando, né, para não vir um novo baque forte na vida dela, para ela não se magoar, não se machucar fortemente. Mas enquanto isso, a gente também vê que a Bernie apoia e ajuda a Simone na carreira musical. As duas crescem juntas, né? E ela é bem legal porque uma apoia a outra e a Simone vai crescendo cada vez mais profissionalmente. Então, enquanto a gente acompanha o desenrolar da vida da Simone nesses dois últimos anos, a própria Simone também descobre o que aconteceu com a Daisy nesses dois últimos anos, quando ela recebe um telefonema do Ted e que ele pergunta, né, se ela sabe da Daisy, porque ela simplesmente sumiu e a tour da Aurora tá prestes a começar. E logo em seguida a Simone recebe uma carta da amiga dizendo para ela ir até a Grécia urgentemente, porque a Daisy tá precisando da presença dela lá o quanto antes. Então a Simone e a Bernie arrumam as malas ali logo, porque a Simone acredita que a amiga tá em apuros em terras desconhecidas. Enquanto que no livro a Daisy viaja para a Itália, se eu estiver errada me corrijam, aqui na série ela vai para a Grécia e de novo temos apenas uma mudança de cenário, mas que não altera o resultado. Pelo contrário, a gente tem a adição de cenas que eu não vi no livro e que aqui na série tá me agradando bastante ver essa adaptação, ver essas pequenas mudanças. E ao chegar na Grécia, Simone e a Bernie descobrem que a Daisy não está em apuros, pelo contrário, a amiga vai se casar com o Nicolo, que é o italiano que ela conhece nessa viagem, se apaixona, né, e decide unir os laços com ele. Claro que a Simone demonstra estar feliz pela amiga, vai participar do casamento, ao mesmo tempo que ela também mostra uma certa desconfiança com relação a essa decisão repentina. Esse episódio ele acaba se tornando importante, pelo menos pra mim, porque ele entrega um negócio que eu queria muito ter visto no livro e não tem, que é ver os personagens secundários, coadjuvantes, se impor com relação aos protagonistas, no caso a Daisy e o Billy, já que eles tomam conta da situação aqui de toda a história, estão sempre no controle por conta das suas teimosias, da sua personalidade forte, do seu egoísmo, enquanto apenas os personagens coadjuvantes ficam às margens da história, apenas observando, reclamando, e a atitude que é boa não tem nada. E isso aqui a série mostra o contrário e eu gostei bastante. Enquanto que no livro eu sentia essa ausência dos personagens coadjuvantes em não falarem,
não se impor, que é um ponto que me irritava bastante à medida que eu ia lendo a história. Aqui a série dá abertura para os personagens coadjuvantes se imporem, impor as suas vontades, falar as suas verdades na cara dos protagonistas, no caso a Daisy e o Billy, né? Já que as ações deles acabam afetando os personagens secundários, e finalmente a gente vê isso aqui nesse 7º episódio. Mesmo demonstrando que tá feliz pela amiga, Simone questiona a Daisy a razão para ela tá fazendo isso. Por que ela vai se casar repentinamente com um cara que ela mal conhece, e por que o Nick, o noivo dela, não sabe que a Daisy é cantora, tem uma banda, faz sucesso nos Estados Unidos e está prestes a iniciar uma tour. Então a gente vê uma conversa entre as duas em que a Daisy revela tudo o que ocorreu nesses 2 últimos anos, especialmente com o Billy, com relação às tensões, às brigas e os últimos acontecimentos antes dela ir para a Grécia. Então a Simone, ela entende, compreende a amiga, mas ela ainda assim ela fica firme dizendo para Daisy não entrar nesse casamento numa zona de conforto que é temporária, ela não sabe no que vai dar, porque ela e deixar para trás tudo que ela construiu, tudo que ela conquistou com a banda, né, por conta disso, que a Daisy precisa aprender a enfrentar as mágoas, os fracassos, os machucados para poder crescer e seguir em frente. E no meio dessa discussão, a Daisy acaba sendo muito ríspida e cruel com a Simone, né, dizendo algumas palavras bem duras para a amiga, que não fica calada e joga verdades na cara da Daisy aqui. Então, de novo, o que eu gostei de ver, o que eu não vi no livro e vejo aqui na série, é que essa adaptação dá abertura para os personagens coadjuvantes poderem falar verdades ali, tudo que eles estão sentindo. E aqui a gente vê a Simone bater de frente com a Daisy, jogar as coisas na cara dela, dizer o quanto ela tá sendo egoísta, né? E a partir daqui a gente vê que a Simone fica chateada, demonstra que tá chateada, magoada com a Daisy, ela acompanha o casamento, mas depois ela e a Bernie arrumam as malas e vão embora da Grécia, deixando a Daisy para trás. Então, como eu disse, enquanto eu li o livro, eu sempre me questionava por que a Simone ainda continuava sendo amiga da Daisy, sendo que numa amizade os 2 lados têm que mostrar reciprocidade, e a gente só via a reciprocidade da parte da Simone e nunca da Daisy. A Daisy dizia que gostava muito da Simone, que era a melhor amiga, que fazia parte da vida dela, mas ela não tinha atitudes para demonstrar esse afeto. A gente via da parte da Simone. Então é bem legal que aqui na série isso é amenizado e a Simone, ela se impõe mais e ela rebate mais a Daisy. E assim, né, com a partida da Simone, a Daisy revela toda a verdade pro Nick, diz que ela é uma cantora, tem uma banda e vai começar uma tour em poucos dias. E o Nick compreende, entende, faz a Daisy voltar para Los Angeles para conquistar tudo que é dela ali, que ela não pode abandonar tudo isso de uma vez por outra. Assim, os 2 partem para Los Angeles e até esse momento o Nick parece ser uma boa pessoa. Quem lê o livro já sabe a influência negativa que ele é. Então, se prepare, porque a partir daqui a gente vai ver como esse Nick vai influenciar a vida da Daisy. No episódio 8, vemos o retorno da Daisy para Los Angeles e a eclosão dos 2 mundos novamente, e com uma adição. Agora a Daisy está casada, o que vai complicar ainda mais essa situação. A briga dela com o Billy vão ficar ainda maiores, mais constantes, e a gente já começa vendo essa briga por conta do setlist da banda, né, para tour, já que eles fecharam a lista e a Daisy não pôde opinar, e ela ainda questiona por que as músicas dela, Regret Me e Look at Us Now, não estão na lista. Além disso, a gente vê o Billy descaradamente debochar sobre o casamento da Daisy, falando que aquilo não passa de um fingimento, quando na verdade ele deveria estar focando na relação dele com a Camila, que já está sofrendo os efeitos colaterais por conta de toda essa situação, e a gente já tá vendo aqui, já viu nesses 6 episódios passados. Então, assim, é fácil ele ficar debochando, falando do outro, mas ele sabe muito bem camuflar os próprios sentimentos, né? Com o início da tour Aurora, a banda retorna para a estrada e com o Rod Reis, que retorna às telas, já que ele é o gerente das tours, e logo de cara ele percebe essa tensão forte na banda, especialmente entre o Billy e a Daisy, e por conta disso ele acaba catando as demandas dos 2 para deixar eles separados o maior tempo possível, seja no ônibus, no hotel onde a banda está hospedada, entre outras coisas. Esse 8º episódio também é importante porque finalmente o espectador acompanha a Daisy cavar até o fundo do poço por conta das drogas. Então as cenas da Daisy se drogando ficam mais recorrentes e pesadas aqui, uma vez que também ela recebe aquela influência negativa do marido Nick, que ao invés de ajudá-la a se reerguer e sair desse vício, pelo contrário, faz ela afundar cada vez mais nas drogas. E a partir daqui a gente vê o quanto esse vício vai transformando a Daisy negativamente, especialmente nos palcos, uma vez que ela esquece a letra, ela erra o tom e a melodia da música, até o ponto dela se machucar no palco. E o Rod vai percebendo isso,
mas ele não faz nada, assim como a banda também. Eles percebem, não fazem nada. Apenas o Billy vai percebendo e tenta ajudar a Daisy de alguma forma. Então é legal que a série mostra paralelamente a Daisy se afundando cada vez mais, enquanto o Billy, que já passou por essa situação no começo da série, por um vício, ele se mantém firme mesmo com todas as tentações ao seu redor. E novamente o espectador vai se irritar aqui, uma vez que a gente vê todo esse caos começar a acontecer, a Daisy se afundar cada vez mais, e os personagens não fazerem absolutamente nada, ficar só olhando e deixar tudo acontecer, né? Então assim, nesse caso, livro e série tá assim, um fiel ao outro, porque no livro é a mesma coisa, né? Então, assim, podem falar o que for, o Billy tem falhas, ele é às vezes egoísta, quer controlar tudo, né? Tem umas atitudes aí, sabe, questionáveis, mas assim, nesse caso, ele é o único que mostra se importar com relação a Daisy. Ele vê ela se afundando cada vez mais, vê o quanto ela prejudica a si mesma e tá prejudicando a banda, tá prejudicando a tour. Então ele tenta fazer alguma coisa enquanto os outros ficam ali, sabe? Como se nada estivesse acontecendo, né? Por exemplo, o Graham e a Karen podiam fazer alguma coisa, eles estão vendo o que tá rolando e eles não fazem, né? Eu sei que também não fazem no livro, mas eu acho que aqui a série podia ter dado uma abertura para os integrantes da banda se imporem mais. E para complicar um pouquinho mais a situação, o Billy tenta conversar com o Nick, tirar uma satisfação para ver se o próprio marido tenta ajudar a esposa a sair desse problema, a ajudar, mas a conversa sai assim, vira aquele rolo, sai fora dos eixos, eles começam a brigar, entram na porrada e de novo, todo mundo assiste e ninguém faz nada. E no meio da tour a gente vê que é o aniversário do Billy, por conta disso a Camila vai até onde a banda tá e passa alguns dias ao lado do marido e com a filha, a Júlia, que agora já tá maiorzinha. E aqui a gente vê uma cena da Camila e do Ed, em que a Camila admite que rolou algo entre os dois lá naquela cena do bar, mas a gente não vê essa cena, gente. Sorry, eu também queria muito ter visto aqui na série, merecia, tá? Não é justo só ver do Billy e da Daisy, tinha que ter visto também da Camila e do Ed, mas a gente vai ficar aqui só com as palavras dela. Então ela afirma que rolou algo entre eles, mas que não pode passar disso, né? Ela fala que tá com o Billy, que ama o marido e que não vai acontecer mais nada entre os dois. O Ed compreende, ele aceita, mas no fundo a gente vê o quanto ele fica magoado, uma vez que ele nutre sentimentos fortes pela Camila. E para cortar o mal pela raiz, antes que a tour Aurora vá por água abaixo, o Billy decide expulsar a Daisy da banda ali no meio da tour, no meio da viagem. Então ele vai até o quarto dela, mas quando ele entra lá no quarto, ele vê o Nick desesperado e a Daisy desmaiada ali embaixo do chuveiro, tendo uma pré-overdose. Então ele entra em desespero, tenta socorrer, pede ajuda, o Rod chama os médicos, enquanto o Nick pega as coisas dele e cai fora, tipo, abandona, larga a esposa ali tendo uma overdose e não tá nem aí, dá as costas. E o Billy entra em desespero. E é nesse momento que a gente vê a Daisy ali meio acordada, onde ela finalmente se declara dizendo que o Billy é o escolhido, o The One, que é uma declaração e tanto. Enquanto todo esse caos acontece, né, a gente também acompanha a subtrama do Graham e da Karen, que a Karen finalmente admite lá para os integrantes que ela e o Graham estão juntos. E de primeira, assim, o Warren e o Ed não acreditam, eles começam a dar risada, a debochar, porque eles estavam debochando que o Graham não estava pegando nenhuma mina nessa tour. E aí a Karen vai lá e dá um beijão no Graham, deixa ele todo desconcertado, e aí os dois realmente, né, acreditam que eles estão juntos. Inclusive a Karen até fala sobre os dotes do Graham, o que é uma cena bem divertida. Mas a gente vê também o quanto o Graham já tá super apaixonadinho pela Karen. O tombo veio. Então é isso, gente. Essa foi a minha review dos episódios 7 e 8 de Daisy Jones and the Six. Comenta aqui no vídeo o que vocês estão achando da série, o que vocês acharam desses novos episódios. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!